Olá, multis! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as gramáticas da língua. Isso mesmo, você ouviu certo, no plural. E eu vou explicar para vocês por que são gramáticas. Depois eu vou focar em uma gramática específica, que é a gramática internalizada. Eu sou a Neuci Vieira Lima, sou aqui do Instituto Multisaberes. Antes, clica aqui e siga o nosso canal, porque isso é importante para nós. Então vamos lá. Primeira coisa é que na língua nós temos muitas gramáticas. Temos a gramática normativa tradicional, essas duas aqui são normativas. Elas descrevem a língua, mas elas também prescrevem um modo considerado certo de usar a língua. Durante a tradição escolar de ensino, essas gramáticas foram priorizadas em sala de aula. Mas nós temos também uma gramática mais científica, que é uma gramática descritiva da língua. Eu tenho essa aqui, que eu gosto muito. Essa aqui é a gramática multifuncional. Ela descreve a língua, mas ela também faz uma reflexão sobre o uso e sobre a função, porque língua é forma, função e significado. E faz um estudo sobre a semântica. Temos também uma gramática de usos, uma gramática funcional. E essa aqui também é bastante importante para quem gosta de estudar língua. Mas a reflexão que eu quero fazer hoje com vocês é sobre a gramática internalizada. Eu vou me basear neste livro aqui, vou trazer algumas coisas para vocês. É um curso básico de linguística gerativa, então eu vou falar um pouquinho sobre essa gramática internalizada com base nos estudos do Noam Chomsky. O que é essa gramática internalizada? Mais ou menos na década de 60, começou o estudo que a gente chama que é a hipótese mentalista. Então, o Noam Chomsky começou a se preocupar com a questão cognitiva. Antes não se pensava na questão cognitiva. A língua era estudada só do ponto de vista estático. A língua separada do homem. Então, o linguista estudava a língua ali dentro de um escritório e olhava só para a língua, né, para as estruturas ali nos textos. Mas, na década de 60, Chomsky trouxe essa preocupação. O que acontece na mente humana que faz com que o ser humano, uma criancinha aí pequenininha, 3, 4 anos, já é capaz de dominar a língua num curto intervalo de tempo, né? O bebê nasce, logo depois começa a balbuciar e rapidamente já está dominando a língua. Chomsky começou a pensar assim, o que tem na mente do ser humano que o torna capaz de produzir um número infinito de sentenças linguísticas a partir de um número finito de elementos linguísticos. Então, eu tenho um número finito de elementos linguísticos e eu produzo inúmeras sentenças linguísticas. Chomsky, com essa hipótese, chamada hipótese mentalista, inclusive ele tinha uma hipótese do inatismo, que o bebê já nasce com essa língua. Depois, lógico, os estudos vão, né, se ampliando, mas o que fica? O que fica mesmo é que nós temos essa gramática internalizada. Isso significa que nós temos um conhecimento linguístico armazenado em nossa memória de longo prazo. E o conhecimento nada mais é do que estruturas estabilizadas na nossa memória de longo prazo. O conhecimento linguístico é um deles. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que todo falante da língua nativo, ele tem um conhecimento sintático sobre essa língua, um conhecimento semântico, pragmático, um conhecimento morfológico. O conhecimento sintático e o conhecimento morfológico é muito fácil da gente perceber em crianças ainda antes da etapa de escolarização. Então, uma criança bem pequena, nem começou a frequentar a escola, ainda frequenta só a creche, já é capaz de dizer assim, mamãe, eu quero água. Ainda que ela possa ter algum tropeço fonético, ela possa dizer, mamãe, eu quero água, ela pode fazer isso, né? Porque ela está aprendendo a produzir essa língua. Mas ela já vai usar uma estrutura sintática que é aceita nessa língua. Ela não vai dizer assim, água, quero, mamãe, eu. Uma outra questão também que eu sempre gosto de falar é que assim, as crianças pequenas, elas dizem assim, eu fazia. Papai, eu fazia. Mamãe, eu fazia. Por quê? Porque ela tem uma competência morfológica internalizada. Olha, vejam comigo. O verbo fazer, terminado em er, né, segunda terminação, para ela é igual a perder e vender. Eu perdi, eu vendi, eu corri, eu fazia. Ela não vai pensar se esse verbo é irregular e aí eu tenho que dizer eu fiz. Claro que não. Por quê? Porque esse outro conhecimento ela vai adquirir no processo de escolarização. E aí é que entra o processo de escolarização. Aí, nessa gramática internalizada é que
a minha área de conhecimento, que é a linguística, se encontra com a área de conhecimento da Dani, que ela se preocupa com a questão da neurociência, da cognição, como o cérebro aprende, encaixa muito bem aqui na Multisaberes. Por quê? Porque aqui na Multisaberes nós nos preocupamos em formar professores, desde a alfabetização até os anos finais do ensino fundamental 1, então quinto ano. Por quê? Porque a gente se preocupa que a criança tem que ter domínio desse sistema linguístico quando ela vai para o ensino fundamental 2. E aí entra a questão, se essa criança já tem uma gramática internalizada, como é que você ensina a língua portuguesa? Como é que você propõe essa reflexão com a criança em sala de aula? Você parte do conhecimento prévio dessa criança. Então, na verdade, o que você vai fazer é trabalhar com aquele eixo que eu sempre digo, o eixo, inclusive, que está na BNCC. Uso, reflexão, uso. A criança usa a língua, você faz uma reflexão sobre o uso e você amplia esse uso a partir da sua reflexão. Então, por exemplo, em que momento eu posso trabalhar a estrutura sintática da língua com os meus alunos? Desde cedo. No primeiro ano, você é o professor escriba, você está no primeiro semestre, as crianças não escrevem ainda, você está fazendo uma produção de um texto coletivo. Você vai chamar a atenção das crianças para a organização sintática dos enunciados no texto. O que é a sintaxe? Gente, ó, estou falando que nós temos um conhecimento sintático internalizado. A sintaxe nada mais é do que o estudo da organização das palavras no eixo oracional. Essa criança já tem isso, ela já sabe que na língua ela não vai dizer carro na avenida passou, ela vai dizer o carro passou na avenida. Então, o que você vai chamar a atenção dela é para essas construções frasais, a posição do advérbio, né? A gente sempre fala que as conjunções adverbiais, os advérbios, eles têm maior mobilidade no eixo oracional. Então, você pode dizer, antigamente, a escola ensinava somente a gramática tradicional. A escola, antigamente, só ensinava gramática tradicional. A escola só ensinava gramática tradicional antigamente. Olha como que antigamente se moveu. Você vai chamando a atenção das crianças para essas construções frasais sem usar nomenclatura. Por quê? Porque a criança já trouxe uma gramática internalizada para a sala de aula. Você só vai ampliar esse conhecimento de língua, vai ampliar o vocabulário dessa criança, vai ampliar a questão da morfologia, também vai chamar a atenção dela, e é por isso que o ensino de gramática é tão importante. Em um outro vídeo eu vou falar sobre a gramática tradicional normativa, eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês, que é bastante interessante. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, quais dúvidas vocês têm, e até a próxima!